E aí, pessoal, tudo bem? Nesses últimos 18 anos, eu estive como professor universitário e dentre deles aí um bom tempo como coordenador do curso de Educação Física. Sou Fábio Venturim e aí eu queria te ajudar a responder essa pergunta: vale a pena fazer Educação Física? Como eu disse, como coordenador, eu respondi essa pergunta durante vários anos, seja para alunos ou pais de alunos que nos procuravam aí com o intuito de tentar entender um pouco melhor sobre a profissão. Então, vou ficar aí uns 15 minutinhos falando a respeito. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente pode tocar num assunto mais específico, caso seja do interesse de vocês. O curso de Educação Física ele vem sofrendo modificações ao longo dos anos e isso causou e causa, né, uma certa estranheza para as pessoas no ato da matrícula, porque se confunde um pouco a área de atuação e o tipo de formação que você precisa ter. Então, se a gente for olhar um pouco atrás na história, o curso ele era um curso de licenciatura e ele mantinha uma atuação plena. Significa o que isso? Que todo mundo que se formava em educação física se formava como licenciado, que dá, portanto, o direito de você atuar como professor de educação física na escola. Como a atuação era plena, esse sujeito que se formava em licenciatura em educação física, isso em todo o Brasil, ele poderia, portanto, atuar em qualquer área. Nos últimos anos, houve uma modificação solicitada, obviamente, pelo Ministério da Educação em diversos cursos que têm licenciatura e houve, portanto, uma separação entre licenciatura e bacharelado. Isso não é mérito da educação física, isso pode ser visto na história, pode ser visto na geografia, na biologia e também, né, como esse vídeo aqui está tratando desse assunto, especificamente na educação física. Portanto, já há alguns anos, ao efetuar a matrícula, é importante que você escolha se você quer se matricular em licenciatura em educação física ou bacharelado em educação física. Inclusive, a gente usa o termo bacharelado para facilitar a compreensão. Esse termo, no nosso Conselho Federal, ele não existe, né? Na verdade, nós somos graduados e não bacharéis. Mas, isso é papo para outro show, esquece isso por enquanto. Vamos entender que nós podemos ser ou licenciados ou bacharéis. A outra dúvida que os sujeitos têm ao me procurar é com relação a se vale ou não apenas ser uma coisa ou outra, ou se vale apenas ser as duas coisas. Evidentemente, como cada formação dessa, seja na licenciatura ou na graduação, te limitará em atuação, na área de atuação, é evidente que se você tiver as duas formações, isso vai ser muito, muito melhor para você. No entanto, logo no início, as faculdades, principalmente as particulares, elas faziam alguma coisa em relação à modificação da matriz que permitia que você fizesse uma dessas escolhas e a partir daí uma complementação da outra. Então, veja bem, a duração de um curso ele é calculado em horas. Inicialmente em horas, em alguns momentos em horas e anos e atualmente em horas e anos. Então eu tenho um tempo mínimo de formação independente da carga horária que eu faço. Então vamos lá. Uma carga horária hoje de 4.200 horas por formação, seja na licenciatura ou no bacharel, ela é necessária. Portanto, isso traduzido em anos dividido por semestre, se for um curso presencial, te dará 4 anos de formação na licenciatura e 4 anos de formação no bacharel. Portanto, se você quer ser as duas coisas, um tempo máximo aí de formação seriam 8 anos. 4 na licenciatura, 4 no bacharel. O que se permite é que algumas poucas disciplinas possam ser equivalentes. Então, o aluno hoje ele tem uma entrada única nos 2 primeiros anos e a partir daí ele pode fazer a opção, seja para a licenciatura ou seja para o bacharelado. O que eliminaria, portanto, 2 anos desses 8, que seria o teto máximo que eu falei. Resumindo a nossa conta, se você quiser fazer as duas graduações, você gastará 6 anos. Isso variava de instituição para instituição em função de algumas adequações nas diretrizes curriculares que poderiam ser feitas. Na medida que elas vão se adequando para a diretriz mais atual, diretriz é um documento que o Ministério da Educação coloca para que seja cumprido pelas instituições de ensino superior. Algumas têm um tempo para se adequar, mas assim que todas se adequarem, então você teria um tempo máximo de formação de 6 anos, caso queira as duas formações. 2 anos de núcleo comum, mais 2 anos de núcleo específico, seja na graduação, no bacharel, seja na licenciatura.
Com relação às áreas de atuação, o licenciado ele pode trabalhar na escola. Ele pode também assumir alguns cargos em termos de administração, de gestão, mas ele, por exemplo, não pode atuar fora da escola em atividades como clubes e academias, fazendo o que a gente chama de prescrição de exercício, porque isso é inerente ao bacharel. Então, o bacharel sim pode e é formado para isso e não pode atuar na escola. Então, o professor de educação física ele tem que ser necessariamente o licenciado. Se você não fizer licenciatura, você não é um professor de educação física, você se torna um profissional de educação física. Então, seguindo a nomenclatura do conselho, somos profissionais de educação física antes de mais nada, porém aqueles que fazem licenciatura se tornam professores de educação física e aqueles que fazem o bacharel não são professores, eles são profissionais de educação física. Qual é melhor? Essa pergunta de $1 milhão. Obviamente, a gente sempre prima para que você faça essa escolha, pontuando, além da variedade de opções de atuação no mercado, também aquilo que você gosta. Então, não adianta eu estar na escola pensando num salário maior se eu não gosto de estar lá. Então, o ponto básico, acho que aí vale para qualquer profissão, é você ser feliz e gostar daquilo que você faz. Evidentemente, quando eu penso no bacharel, eu tenho uma amplitude em princípio, maior sobre o ponto da diversificação. Então, eu poderia ser um professor numa sala de musculação, eu posso ser um personal trainer, eu posso atuar nos box das mais diferentes denominações que hoje estão aí no país. Eu posso ser treinador em relação aos clubes, trabalhar como treinador nas diversas modalidades esportivas e por aí vai. Então, isso me dá uma noção de diversidade muito maior do que na escola. Por outro lado, ainda que eu possa ser uma coisa, que é ser uma coisa só, professor de educação física, a quantidade de escolas que eu tenho no país também é muito superior a essas possibilidades. Antigamente se falava muito também na questão da relação do mercado com a empregabilidade. Então, dos últimos anos para cá, nem as profissões mais consolidadas, né, como por exemplo a medicina, são garantia de sucesso em relação à empregabilidade e formas de contrato, né? Então o profissional de educação física hoje ele pode ser dono de uma empresa ou ele atua na CLT com a carteira assinada. Então são as duas opções aí que nós temos em termos de contratação. Não existe outra possibilidade, pelo menos em princípio. Então você terá sua carteira assinada, seja como professor ou profissional, ou será dono de uma empresa, como qualquer outra profissão que você se dispõe a abrir uma empresa para ofertar serviços de alguma forma. Isso vale também para o personal trainer. Para a gente encerrar nosso papo, uma última pergunta que sempre me fizeram é em relação aos ganhos dessa profissão, né? E aí hoje fica muito tranquilo também para falar isso, porque a variação desse salário, volto a dizer, mesmo naquelas profissões mais consolidadas, também são extremamente extremas, né? Você tem hoje profissões consolidadas como engenharia, como medicina, como direito, que pagam salários pequenos em algumas situações e salários imensos aí, comparado a uma média nacional em outras situações. Com o profissional de educação física é a mesma coisa. Então, se você quiser saber sobre o professor, né, o piso do professor, o piso mínimo, ele é estipulado pelos sindicatos. Então, nós temos sindicatos tanto para as escolas particulares quanto para as escolas públicas, o que me dá um mínimo de ganho. Isso não quer dizer que a escola precise necessariamente pagar aquele mínimo. Tanto o poder público quanto as instituições privadas, elas podem pagar salários maiores. Então isso vai variar de acordo com o público que você oferta, aonde essa escola está inserida e o quanto aquele dono do estabelecimento ou gestor público tem interesse em elevar esse salário. E aí, fiquem à vontade para procurar os pisos salariais dos professores aí na internet, que vocês vão achar isso de uma maneira muito mais simples. Nesse vídeo não me cabe aqui falar o valor, porque ele pode se desatualizar aí em função de uma discussão de classe com sindicatos e por aí vai. Com relação ao bacharel, também é uma coisa muito doida. Assim, se nós pensarmos, por exemplo, um valor de hora-aula em sala de musculação pode variar de 8, 10 a 15 reais por hora,
né? Um personal trainer pode variar nesses mesmos 10, 15 reais até 100, 120, 150 reais. Afinal de contas, você pode negociar esse valor em função do sujeito que lhe contrata. Né? Se você pensar que grande parte hoje dos treinadores na área esportiva precisam, além dos cursos específicos, mas eles precisam ser formados em educação física, você pode ter salários aí na ordem de 300 a 400 mil reais por mês, dependendo do clube que lhe contrata. Óbvio, como qualquer profissão, quanto maior esse salário, maior a disputa e maior uma competência específica que você tem. Então não dá para falar de uma média salarial. Isso vai depender muito do quanto você se disponibiliza a estar naquela área de trabalho, empreendendo sob o ponto de vista da carreira. Não digo empreendendo sob o ponto de vista de se construir uma empresa, mas o quanto você se dedica àquela carreira, estabelece as suas relações pessoais, os seus networks aí em relação à negociação de trabalho e boas colocações no mercado onde você atua. Legal? Então, me pergunto se vale a pena. Sou formado há 30 anos aí, é uma profissão que eu particularmente adoro. Estou nisso, trabalho até hoje nessa área, já estive em várias situações, desde o ensino superior até trabalhar atuando como personal, prescrevendo exercícios com funcionalismo público e por aí vai. Beleza? Qualquer dúvida, espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente volta a trocar uma ideia sobre isso. Valeu, um abraço.